Olá, moçada! Hoje eu estou trazendo essa pequena aula extra para vocês, baseado no livro Diretrizes para o Êxito, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso amigo, irmão maior em termos de mediunidade, o Divaldo Franco. E esse livro é muito importante porque ele traz muitas orientações. Caso vocês queiram lê-lo, queiram estudá-lo, ele tem em PDF na internet e também podem ser comprados em papel onde qualquer outro local para vender. Deixa eu pegar aqui a capa do livro. É esse aqui, ó. Diretrizes para o Êxito, Divaldo Franco. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre adversários perigosos. É importante termos esse conhecimento, nós que lidamos com o mundo espiritual, que nós trabalhamos com amigos espirituais que nos ensinam, que nos orientam, que nos instruem. Quanto mais conhecimentos nós tivermos, melhor para nós e mais fácil para eles. Terem trabalhadores encarnados com capacidade, com propósito firme, sabendo o que está fazendo. Essa mini aula tem esse propósito de auxiliá-los nesse trabalho de estudo e compreensão do plano ou do mundo espiritual. Portanto, nós não podemos ter dúvidas sobre uma questão que é muito importante, que existe em número expressivo e estão interessados em perturbar a marcha das criaturas humanas. Esses irmãos nossos, eles estão por todos os lados, eles estão ao redor dos homens, eles estão ao redor das mulheres, como uma nuvem que vai nos acompanhando por onde quer que nós vamos. E entender o que eles pretendem, como eles agem, é muito importante. O apóstolo Paulo já nos alertou sobre eles. Ele diz que esses irmãos são atraídos pelas imperfeições humanas e eles vão se imantando àqueles humanos encarnados com os quais eles se sintonizam e realizam um comércio espiritual muito terrível. Há aí um comércio se estabelecendo. E uma coisa que é mais importante ainda, eles são tenazes, eles não desistem facilmente, eles são perigosos, eles ficam à espreita de situações procurando encontrar vítimas futuras, observando, estudando, e logo que eles encontram oportunidades ou mesmo possibilidades, eles vão se aproximar das suas vítimas, eles vão envolver as suas vítimas com pensamentos perturbadores, com uma insistência tal que pouco a pouco vai desarmonizando e desequilibrando essas vítimas que eles elegeram para atacar. Quando eles percebem que a forma como eles estão agindo com aquelas vítimas não está surtindo o efeito que eles desejam, eles modificam a forma de atuação sempre que necessário. Como eles fazem isso? Eles vão afetar as emoções. Eles vão descarregar nas suas vítimas energias deletérias que vão descontrolar os centros de equilíbrio das pessoas, criando transtornos depressivos, por exemplo, transtornos do pânico, transtornos obsessivos compulsivos. Pouco a pouco, eles vão invadindo o campo da vontade daqueles que eles estão assediando e vão empurrando essas vítimas, esses assediados, para situações muito calamitosas, e eles sentem prazer em fazer isso. Eles querem exatamente que você ou a sua vítima caia nessa situação extremamente perigosa e desagradável. Uma outra questão que as ocasiões em que eles fazem isso, elas são incontáveis. Eles se jogam, eles se atiram sobre as pessoas imprevidentes. E o que eles fazem com isso? Eles jogam umas contra as outras. E eles vão gerando situações embaraçosas, vão causando distúrbios muito graves no comportamento, nas relações sociais,
e são extremamente hábeis na produção da cisânia, do conflito. Eles alimentam a maledicência, onde as pessoas frívolas, as pessoas despreparadas, as pessoas desatentas mantêm essas conversas frívolas, elas gostam disso, elas aplicam o tempo que poderia ser útil falando maledicências, numa sistemática de deformar, de denegrir, de inferiorizar o seu próximo. Essas pessoas que se mantêm em conversas de maledicência, em frivolidade, são pessoas imprevidentes que são vítimas fáceis desses nossos irmãos aos quais eu estou me referindo. Eles são perversos, eles não respeitam valores éticos nem morais e eles preferem naturalmente as pessoas que também se encontram nesse claro escuro daquela distonia, daquele desequilíbrio psicológico, que vai facilitar não só a identificação por eles, mas a aproximação e a sintonia entre eles. E eles vão, nesse caso, eles começam a produzir naqueles que eles estão envolvendo enfermidades simuladas, que não existem, mas que desorientam aqueles que acreditam que estão padecendo dessas enfermidades. Eles vão se utilizar do conhecimento das leis dos fluidos, eles conhecem as leis dos fluidos, como os fluidos agem, o que os fluidos proporcionam, e eles conseguem produzir desconforto, insatisfação, desequilíbrio em todas as pessoas de quem eles se acercam, intoxicando essas pessoas de uma forma psíquica e física com os fluidos que eles estão manipulando. É muito importante entendermos isso. De quem é que nós estamos falando? Dos espíritos desencarnados, que perderam esse endereço de Deus e se entregam a essa volúpia da própria alucinação que eles carregam. É muito importante e indispensável nós termos muito cuidado com eles. Esses espíritos, em razão da inferioridade em que eles se encontram, eles vão se imiscuir, eles vão se misturar em todos os cometimentos humanos, em todas as atividades humanas. E eles são dominados pela perversidade, ou eles simplesmente não têm o que fazer, e eles vão ficar fazendo essas loucas tentativas de desforços contra a sociedade, transferindo para a sociedade, para os encarnados, a responsabilidade pelo fracasso das existências infelizes que eles tiveram enquanto encarnados. Outra coisa que nós precisamos entender é que eles são inescrupulosos e eles gostariam e lutam para isso, de manter um estado de terror e de infelicidade entre aquelas criaturas que tentam avançar no rumo do progresso na busca da felicidade. Todos aqueles que lutam para melhorar, para progredir, para se tornar mais feliz, mais alegre, são as vítimas preferidas desses nossos irmãos desencarnados. Eles são orgulhosos, eles são odientos, eles se atribuem uma força e um poder que eles não têm, e a maioria das suas conquistas, dos seus objetivos, eles conseguem mais devido à leviandade, ao descuido daqueles que estão convivendo mentalmente com eles, do que propriamente da capacidade que eles têm de agir. Eles odeiam, prestem atenção, com especial ressentimento, todos aqueles que trabalham no bem, que trabalham pelo progresso da sociedade. Eles vão se insurgindo contra essas atividades, eles vão dificultando a marcha daquele compromisso abraçado retamente e vão criar problemas, sim, para aqueles que lutam pelo bem, pelo progresso da humanidade.
E uma coisa que é interessante, especialmente em relação aos espíritas, os espiritistas, que os conhecem, nós os conhecemos, nós os desmascaramos, nós estamos lúcidos em torno do mundo espiritual, dos habitantes que ali estão, eles mantêm um rancor muito forte, muito acentuado, e vão nos perseguir, sim, com inclemência, em tentativas de eliminar ou diminuir as nossas realizações. Eles vão tentar nos confundir, vão tentar jogar um contra o outro, a fim de demonstrar para nós, tirando de nós a convicção de que estamos no caminho certo, mostrando que tudo é um caos, tudo é um desequilíbrio e que não adianta nós lutarmos contra eles. É interessante essa atitude desses irmãos contra aqueles que os conhecem e sabem como eles trabalham. Então, dessa forma, eles vão gerar a desconfiança entre os trabalhadores, eles vão produzir o medo, eles vão disseminar o desalento, eles vão empurrar para o pessimismo. É importante não dar trégua a eles, nem permitir que nós nos identificamos com os seus propósitos, quando nós estamos no serviço do ideal que nós escolhemos. Quando nós sentimos desalento, desânimo, quando nós experimentarmos desconfiança em relação ao nosso próximo, aquele amigo que trabalha conosco, quando nós nos sentimos inseguros na realização do trabalho que nós gostávamos tanto de fazer, quando nós nos sentimos mal-estar no serviço do bem, é preciso ter cuidado. Esses são os primeiros sinais de alarme que prenunciam essa situação que está vindo e de forma muito grave. Precisamos estar atentos a isso. Percebeu que está desanimado, que está inseguro, que está desconfiado do teu amigo, que já não tem aquele prazer no trabalho, que se sente mal no trabalho, são sinais de alarme que eles estão por perto e já estão trabalhando, e já estão agindo sobre nós. É preciso se revestir de paciência, se renovar na prece, bebendo na fonte generosa da vida as forças indispensáveis para nós prosseguirmos com entusiasmo. Entender que nós não estamos sozinhos. Embora sob assédio, sob ataque, nós temos uma espiritualidade que trabalha em nome de Jesus, que zela e vela por nós. Basta elevarmos o pensamento e pedirmos a proteção para termos forças de continuar a nossa luta. O bem que fazemos, é importante entender isso, somente poderá proporcionar a nós a alegria e o entusiasmo. Caso ocorra o contrário, algo de equivocado está se desenvolvendo, é necessário parar, meditar, para descobrir de onde estão vindo essas ondas de aborrecimento ou essas ideias insinuantes para abandonarmos o trabalho. É preciso continuar se dedicando à realização enobrecedora, ao estudo, frequentar as aulas, participar das aulas, fortalecer-se no conhecimento, porque isso é que vai enriquecer a vida e nos produzir aquilo que chamamos de empatia social. Portanto, meus amigos, meus irmãos, nenhuma razão existe para que aconteçam sensações contrárias quando nós estamos no trabalho do bem, no estudo e no esforço de evoluir. Quando isso acontece, há sim interferências espirituais maléficas atuando de forma individual ou mesmo em grupo. E é necessário observar, atentar e exercer uma ação forte, dinâmica, para que essas influências sejam interrompidas. E isso é feito de que forma? Sempre com amor e compaixão. Nós temos que ter caridade, nós temos que ser perseverantes, nós temos que agradecer as vibrações que chegam até nós para que nós tenhamos energia para resistir a essas forças do mal
que tentam romper as nossas defesas. Mas quando estamos envolvidos no amor, na compaixão, nós geramos dificuldades ou mesmo interrompemos o assédio deles. Se não fizermos assim, eles apresentarão e romperão facilmente aquelas barreiras que nós tínhamos criado desde o início. Não são poucos os trabalhadores que desistem por não compreender a ação perversa desses irmãos. Se são desatentos, se desanimam do trabalho, desistem do estudo, acreditam que isso não leva a nada e começam a se defrontar com a má fé de amigos. Amigos que estão ao redor começam a trabalhar, desestimulando o trabalhador a continuar. Eles continuam recebendo descargas de pessimismo, vão fazendo acusações ingratas dos companheiros, uma competição incessante, desonesta, daqueles que deveriam estar ao nosso lado, preferindo o enfrentamento e se utilizando para tanto da mentira, da calúnia, de acusações injustificáveis. Muitas vezes nós vamos nos deparar com antigos companheiros caluniando, nos chamando de mentirosos, fazendo acusações indevidas e injustificáveis sobre influência desses irmãos da espiritualidade, porque ele deixou que aquelas defesas caíssem por terra e foi facilmente atacado e envolvido por eles. Precisamos estar sempre atento com os nossos amigos, alertando, apontando possíveis sinais de desequilíbrio causados por irmãos nossos obsessores na espiritualidade. Por que tudo isso está acontecendo? É um plano, é um programa bem elaborado das forças do mal, personificado em entidades que as constituem. Alguns mas fazem parte do nosso passado espiritual. São o resultado das ações também nefastas, das inimizades que nós geramos lá naquele passado e que devem ser recuperadas, tornando essas inimizades em uma amizade, transformando em afeições aquilo que era uma desavença. Nem sempre teremos sucesso nesse propósito, de forma imediata. A maioria deles é constituída por adversários do bem. Não tem nada pessoalmente contra nós, eles têm contra o bem, onde nós estamos trabalhando. Eles são insensatos, eles são grosseiros, eles são presunçosos, eles já tentaram enfrentar Jesus mais de uma vez. Lembram-se daquela passagem na sinagoga, quando o mestre estava ali num sábado, e um deles tomou de um encarnado obsediado e gritou: Jesus de Nazaré, eu sei quem és. E ele foi imediatamente rechaçado, reprovado pelo mestre, que o conhecia, quando o mestre lhe diz: cala-te, pois que ainda não é chegado o meu momento. Às vezes é necessário ser determinante com eles, ser severo com eles, dando-lhes comando para que eles saibam exatamente que estão ultrapassando o limite que eles julgam que lhes pertence. Eles já se utilizaram de fariseus, de saduceus, sacerdotes relapsos, que estavam em sintonia com eles, para tentarem gerar dificuldades para Jesus e para aqueles que o seguiam. Continuam ainda exercendo essa sintonia com aqueles que são relapsos. São sacerdotes, são espíritas, são pastores, são pais de santos, são aqueles que estão no comando de outras mentes. E, para nós entendermos, uma certa vez eles se atreveram a tentar Jesus, mas foram vencidos por ele, com o propósito sincero de estar ali em nome do Pai, ensinando a todos nós como lidar com esses irmãos, como praticar o amor, como ser benevolente, mas também o momento em que nós temos que ser determinantes na ação que estamos praticando. Por fim,
Vejam o que acontece no dia do julgamento arbitrário e da crucificação de Jesus. Esses irmãos encontraram um campo mental favorável, ampliaram aquela tragédia do Gólgota, aturdiram Judas, que acabou traindo Jesus, aturdiram Pedro, que negou Jesus, tornando-se Pedro, sem se dar conta, e Judas, do motivo maior da glória para o Mestre ressuscitado. Se o Mestre não tivesse morrido daquela forma, não haveria a demonstração da sublime imortalidade. Há adversários perigosos. Cuidado com eles. Não descuidar, estar sempre com os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas palavras voltados para o bem. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa pequena abordagem sobre como os espíritos agem, sobre nós encarnados, quais são as suas vítimas preferidas, como eles trabalham, como eles assediam, como eles são pertinazes, como eles são sutis e como eles sabem manipular as leis dos fluidos. Há adversários perigosos, cuidado com eles. Muita paz a todos. Qualquer dúvida, depois nós conversamos nos nossos encontros.